Formado em medicina pela Universidade Catanduva, interior de São Paulo, é oncologista clínico pela Associação Médica Brasileira e também membro titular das Sociedades Brasileiras de Oncologia Clínica e de Cancerologia e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. É diretor técnico da SensoMed Oncologia e pesquisador principal do ICEMP, Instituto SensoMed de Ensino e Pesquisa, Rui França, para falar sobre os casos de câncer no Amazonas, sobre o avanço da medicina e o uso da imunoterapia nos tratamentos e ainda das ações preventivas. O Roda Viva Amazonas recebe esta noite o oncologista William Fuzita, diretor técnico da SensoMed Oncologia. Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Roda Viva Amazonas, agora pelo sinal digital, canal 2.1 e 13net. Hoje a bancada de entrevistadores é composta pela jornalista Beatriz Gomes, repórter da TV Cultura do Amazonas e também do jornal Diário do Amazonas. Temos ainda a participação especial da médica radiologista e gerente de imagenologia da Fundação SECOM, doutora Sabrina Bianco. Sejam todas bem-vindas. Contamos ainda com a arte em tempo real do artista plástico Euros Barbosa. Doutor William Fuzita, muito obrigada por ter aceito participar dessa mesa redonda para falar dos casos de câncer no Amazonas, também o avanço da medicina, os tratamentos como da imunoterapia e ainda as ações preventivas. Recentemente, eu li o livro Anticâncer, do autor David Servan. Ele foi médico, ele também teve a doença, ele teve um tumor cerebral, mas teve aí uma sobrevida de 20 anos. Segundo ele, todos nós temos um câncer adormecido dentro do nosso organismo e constantemente estamos reproduzindo aí células defeituosas. E é aí que mora o perigo. Mas também temos uma boa notícia, nós temos mecanismos de detecção dessas células e também de frustrá-las. Basta termos uma mudança nos hábitos de vida. Aí nós temos o que? Atividade física, mudança nutricional, a questão ambiental, redução do estresse. Na sua opinião, essa questão da mudança de hábitos de vida, ela é mais fundamental do que a própria genética? Assim, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite e também para salientar que esse tema é extremamente relevante para a nossa população, do Brasil e do mundo. Principalmente porque a gente vê que a grande causa de morte é por causa de doenças cardíacas, mas nos países desenvolvidos a gente está tendo a principal causa de morte, o câncer. Esse livro que você leu é extremamente importante e, na realidade, é uma dica para ter um livro de cabeceira. Então, o Dr. David Servan, ele escreveu esse livro, o Anticâncer, foi durante o próprio tratamento. Foi um pesquisador responsável pelo mapeamento das emoções no nosso cérebro. E, durante uma pesquisa, ele deitou no equipamento de ressonância para servir como cobaia, para avaliar um cérebro normal. E durante esse exame encontraram esse tumor cerebral, ele não tinha sintoma. Esse tumor é extremamente agressivo e que, fazendo às vezes o tratamento, a gente não vê sobrevidas maiores do que 1 ano. Ele viveu 20 anos, morreu da doença, mas viveu 20 anos. Então, na realidade, eu acho que ele foi o exemplo de toda a pesquisa que ele realizou. Porque ele começou a fazer o tratamento oncológico convencional e viu que faltava muitas informações sobre os hábitos de vida, como se alimentar. Ele falou, tem uma lacuna que os próprios oncologistas não conseguem me explicar. Então ele fez todo um levantamento literário nas bases científicas da medicina e começou a praticar. E ele teve uma mudança radical, né? Então, assim, a mudança radical foi principalmente nos hábitos de vida. Ele falou, os remédios estão me dando. O que eu posso fazer para ajudar e auxiliar no meu próprio tratamento? Então, o que observou é que assim, a mudança alimentar diminuiu o nível de estresse através de práticas, por exemplo, de yoga. Hoje em dia está muito em moda o termo que chama mindfulness, né, que é a atenção plena. Então, há treinamentos para isso que nada mais é que mimetizam como se fosse a meditação do monge budista.
né? Então, que é para você acalmar a sua mente, então tentar controlar, diminuir os níveis de ansiedade, isso cientificamente foi comprovado a sua eficácia. Então, assim, as células tumorais, células com mutações, nós produzimos a todo momento. Só que o nosso próprio corpo, o nosso sistema imunológico combate isso e não deixa as células se manifestarem, né? Mas só que assim, quando a gente abusa, então assim, o abuso do tabaco, o abuso da bebida alcoólica, ou um hábito de vida muito errado relacionado à parte alimentar ou sedentarismo, permite que o nosso sistema imunológico não consiga detectar essas células mutadas e acaba desenvolvendo câncer. Então, assim, por exemplo, um dado que foi liberado há pouco tempo pela Organização Mundial de Saúde, né, que a base da pesquisa científica em oncologia é em Lyon, na França. Então, eles já demonstram que a obesidade vai causar mais câncer que o tabagismo. Então, toda a campanha relacionada ao antitabagismo está surtindo efeito, as pessoas estão deixando de fumar. Mas só que o pessoal está que nem assim, a gente fala, está que nem peixe, morrendo pela boca. Então, como se alimenta de maneira muito errada, as pessoas estão ficando ganhando excesso de peso, então estão obesas. E o tecido gorduroso em excesso acaba facilitando que essas células mutadas se proliferem e se tornem câncer, né? Então, assim, esse livro que você citou, eu acho que ele demonstra bastante as mudanças nos principais hábitos. Então, que é a alimentação, não fumar, beber com moderação e praticar exercícios físicos. Eu abro as perguntas para a bancada. Então, boa noite a todos, obrigado pela participação. Eu também acho um tema de extrema relevância, né? Este mês para a gente, na área de diagnóstico, é um mês bastante triste, porque está relacionado aos piores tipos de câncer para nós na área da radiologia, que é o câncer de ovário e é o câncer de pâncreas. E o câncer infanto-juvenil, que geralmente são cânceres já diagnosticados em fase já bem avançada, porque os sintomas são mínimos e são confusos até com outros tipos de sintomas, e a sobrevida desses pacientes também é bem pequena, né? A oncologia, ela realmente está trabalhando bem nesse sentido, de pegar esse paciente e ver cada um indivíduo, ele tem uma reação, ele tem como que ele vai reagir. E eu gostaria de saber quais as ações que a oncologia pensa para o futuro, o que vocês estão fazendo agora para esses pacientes que já vêm com diagnósticos bem desfavoráveis. Hoje, assim, a gente está no mês de setembro. No mês de setembro a gente tem o Laço Dourado, que é para levar informação para a população sobre o câncer infanto-juvenil. O Laço Roxo, que é contra o câncer de pâncreas, e o Laço Turquesa, que é contra o câncer de ovário. Esses três tumores, a atenção que a gente quer chamar para essas patologias é devido, como você disse, essa confusão relacionada aos sintomas. Então, por exemplo, uma criança, se a gente analisar em termos estatísticos, é um tumor que não é muito comum, é um tumor raro, mas só que é a principal causa de morte infantil. Então, assim, se a gente avaliar, é a principal causa de morte infantil, então isso é um problema de saúde pública. Então, a gente sempre chama atenção, por exemplo, nas crianças que apresentam sintomatologia, sempre está com uma febre, não está ganhando peso, apresenta alguns carocinhos no pescoço, na axila, na virilha. Então, para que isso chame atenção aos pais, para levar para um profissional. Os vômitos constantes também. Vômitos constantes. Então, assim, porque muitas vezes esses sintomas acabam sendo confundidos com uma virose, uma gripe, né? Agora a gente está preocupado com sarampo aqui na região norte. Então, assim, às vezes sintomas crônicos, aquela coisa que a criança você não vê mais que ela está tão alegre, tão ativa, para levar ao profissional médico, principalmente o pediatra, para ter essa avaliação. Então, assim, o Laço Dourado, que é contra o câncer infanto-juvenil, a preocupação é porque é o que mais mata essa faixa etária do 0 aos 19 anos, né? Em relação ao câncer de ovário, também, o Laço Turquesa, também fica dentro da cavidade abdominal. Isso acaba atrapalhando, confundindo esses sintomas na mulher. Então, a mulher acha que é uma cólica menstrual,
acha que é alguma coisa, alguma dor de estômago ou comeu algo diferente, então isso acaba atrapalhando e retardando o diagnóstico. Em consequência isso, as doenças são muito mais avançadas. Da mesma maneira com o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas também dentro da cavidade abdominal acaba atrapalhando, porque a gente sempre acha que foi um sanduíche errado que a gente comeu, ou a azeitoninha da empadinha, né? Então, assim, isso atrapalha e acaba fazendo com que a gente diagnostique essas doenças de maneira tardia. Doenças avançadas que, em consequência, a gente acaba perdendo o time de cura desses pacientes. A taxa é baixíssima, né? Sim, principalmente câncer de pâncreas é extremamente baixo. Relacionado ao câncer de ovário, a doença avançada é muito maior, o diagnóstico da doença avançada é muito maior, chega a ser em torno de 70%. Né? E das crianças a preocupação também é que às vezes que o pai subestima esses sintomas, os pais subestimam esses sintomas e às vezes até mesmo o profissional médico subestima. Então o que a gente tem feito na oncologia em relação à prevenção? Infelizmente a gente não tem nenhum exame preventivo, um exame comum, por exemplo, câncer de próstata, que faz o exame de sangue e o exame de toque para avaliar o PSA para ver se o homem pode ter o câncer de próstata ou não. Mas só que o que a gente tem desenvolvido é a parte genética. Se a gente pensar, o projeto Genoma foi onde a gente mapeou todo o DNA do ser humano. Ele demorou de 85 ao ano 2000, quer dizer, demorou 15 anos para a gente mapear todo o perfil do DNA do ser humano. Hoje em dia, as técnicas que a gente consegue fazer, a gente faz isso em 10 minutos. Então, a gente conhece todo o perfil do DNA humano e a gente consegue fazer esse sequenciamento em 10 minutos. E, obviamente, sabendo como é o normal, a gente sabe como é o alterado. Mas ainda são exames extremamente caros, né? Sim. Inacessíveis à população, né, geral, né? Infelizmente, ainda não, a gente não tem acesso. Mas o exemplo que eu dei relacionado ao projeto Genoma, que demorou 15 anos, é que, assim, um exame que demorou 15 anos para ficar pronto, a gente consegue fazer em 10 minutos. Então, a tecnologia tem ajudado a gente. E a nossa geração já vai pegar o resultado disso. Por quê? Hoje em dia a gente fala de biópsia líquida. Então, assim, são exames que, num futuro muito próximo, nós não vamos mais precisar arrancar pedaços, por exemplo, de tumores. A gente vai conseguir fazer o diagnóstico com um exame de sangue. O que acontece? O próprio tumor, ele pode soltar material genético dentro da corrente sanguínea do paciente. E com essa metodologia de fazer, mapear o gene, a gente consegue identificar o DNA do tumor na corrente sanguínea do paciente. Então, assim, já tem um teste que foi publicado agora em janeiro desse ano, de 2018, que mapeou 8 tipos de tumores diferentes. E, dentre eles, câncer de ovário, câncer de fígado, né? O interessante desse estudo é que ele comparou os pacientes que já tinham a doença, que fizeram tratamento curativo, mas também ele utilizou um braço controle, que eram pacientes sadios. E qual que foi a grata surpresa? Então, assim, eles conseguiram identificar de maneira precoce nesses pacientes que fizeram tratamento curativo, conseguiram detectar precocemente a recaída da doença. Então, eles viram que os pacientes que mantinham ou aumentavam esse DNA tumoral circulante livre na corrente sanguínea, eles conseguiram identificar e ver que a doença ia voltar mais rápido. Mas só que desse grupo de controle, o que eles fizeram foram que os pacientes sadios, desses 870 mais ou menos pacientes sadios, eles conseguiram identificar DNA tumoral. E que eles observaram o quê? Eles conseguiram rastrear, antes da pessoa desenvolver a massa tumoral, o câncer nelas. Doutor, e o senhor acha que essas campanhas, todo mês a gente vê setembro, é o mês que mais ocorre, mas essas campanhas, o senhor acha que trazem realmente um retorno? Os pacientes estão indo ao consultório se prevenir, procurando uma assistência do médico? Assim, a Organização Mundial de Saúde, junto às sociedades médicas, sempre tenta chamar a atenção para levar a informação. Quanto mais informação a população tiver, obviamente mais armas elas têm para poder tomar alguma reação quando se vê frente a algum sintoma. O grande problema é que, assim, eu acho extremamente positivo essas campanhas, tanto é que a gente está aqui discutindo sobre isso. Mas só que, infelizmente, às vezes, aqui no Brasil, a gente está pecando, às vezes, num rastreio básico, né? Então, assim, só para dar números,
Aqui na região norte, a gente tem uma preocupação justificável sobre o câncer de colo de útero. Então, a gente está falando agora de setembro do câncer infanto-juvenil, câncer de ovário, câncer de pâncreas, mas que somando todos eles não dão a quantidade de câncer de colo de útero no nosso estado. Só para esse ano a gente aguarda 840 casos novos de câncer de colo de útero, e se a gente fizer uma analogia com câncer de mama, a gente só espera 420 casos. Então, quer dizer, é o dobro do que o câncer de mama. Mas o que é triste e que deixa nós, profissionais da saúde, preocupados, é que o câncer de colo de útero é 100% prevenível. Pois é. Então, assim, você fala sobre as campanhas, eu acho extremamente relevante, traz a informação para a população. Mas só que a gente ainda está pecando no preceito básico, que é a prevenção de doenças infecto-contagiosas. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero tem íntima relação com infecção pelo vírus HPV. Então, assim, a gente tem que conversar sobre o uso de preservativo, sobre a utilização da vacina, né? Então, a gente está tendo um surto de sarampo na nossa região que tem a ver com campanhas anti-vacina, às vezes a utilização da vacina de maneira indevida, e que às vezes, porque tem pacientes que não tomaram a vacina, que estão pegando sarampo, e tem pacientes que tomaram a vacina e estão pegando sarampo também. Eu tenho uma dúvida em relação à vacina contra o HPV. Alguns especialistas dizem que só podem tomar essa vacina meninos e meninas, né, abaixo dos 14 anos. E outros especialistas falam que mesmo uma pessoa já com uma atividade sexual, que ela deveria também tomar essa vacina. Sim. Qual a sua opinião? Isso é a opinião de todo cientista e todo profissional que tem um conhecimento sobre a vacina contra o vírus HPV. A gente tem à disposição no mercado a vacina bivalente, que é contra os 2 tipos de vírus HPV mais oncogênicos, que mais causam câncer. A gente tem a tetravalente, que são contra os 4 tipos. E a Anvisa já liberou a vacina nonavalente, que são contra 9 tipos de HPV diferentes. Elas são extremamente eficazes e, se a gente for avaliar os estudos, mostraram que a vacinação deve ser feita dos 9 aos 27 anos. Obviamente, tanto meninos ou meninas que não tiveram contato sexual, a vacina vai ser mais eficaz. Porque depois que a pessoa contraiu a infecção, em relação a evitar a infecção, não tem mais jeito, porque a pessoa já contraiu o vírus. Mas só que assim, a gente chama de reação cruzada. A vacinação, apesar de ser, por exemplo, a bivalente, a tetravalente ou a nonavalente, então assim, você fala, só vai vacinar contra 2 tipos de vírus HPV, o outro só contra 4 ou só contra 9. Não, há uma reação cruzada que essa imunização pode ser assim, até para mais de 20 tipos diferentes de HPV. Então, independente se o menino ou a menina já iniciou atividade sexual, a vacina tem o seu efeito, sim. E, na realidade, não tem idade certa. Então, mesmo pessoas acima dos 27 anos podem se vacinar. Vai ter sua efetividade, obviamente, de acordo com a quantidade de parceiros que teve ou de tipos de vírus que já teve o contato. Você acompanha a entrevista com o Dr. William Fuzita, médico oncologista. Nós vamos ao intervalo. O Roda Viva volta já. Estamos de volta ao Roda Viva Amazonas. O nosso convidado de hoje é o Dr. William Fuzita, médico oncologista e diretor técnico da Sensomed. Hoje ele faz um balanço sobre os casos de câncer no Amazonas. Estão comigo nesta mesa redonda a jornalista Beatriz Gomes, que é repórter da TV Cultura do Amazonas e também do jornal Diário do Amazonas. Ainda a participação especial da médica radiologista e gerente de imagenologia da Fundação SECOM, doutora Sabrina Bianco. Contamos também com a participação, sempre aqui no Roda Viva Amazonas, do artista plástico Euros Barbosa, ele que está fazendo a arte dele em tempo real
uma caricatura do nosso convidado. Queria falar agora sobre, na semana passada, o Correio Brasiliense, jornal de Brasília, publicou a estimativa do INCA, 600 mil novos casos para 2018 e a previsão também para 2019 de 600 mil novos casos de câncer no Brasil. A maior incidência entre ambos os sexos seria o câncer de pele, devido ao nosso clima equatorial, tropical. Sim, essa incidência dos tumores de pele é muito relacionada à incidência dos raios ultravioleta. Então, como a gente vive numa região tropical, ainda mais aqui na região norte, próximo à linha do Equador, aqui no Amazonas, as pessoas com a pele clara, como a doutora Sabrina Bianco aqui, pele bem clarinha, a Beatriz. Então, assim, quanto mais claro a nossa pele for, os olhos claros, né, as pessoas tiverem, maiores os cuidados que tem que ter com a proteção da pele. Hoje, a gente sabe que os tumores de pele, não melanoma, eles têm uma característica bem mais tranquila, não são tumores tão oncogênicos ou malignos que vão crescer ou dão metástases em outros locais. Então, o seu tratamento é bem eficaz e a taxa de cura é extremamente alta. O que a gente fica preocupado não são com os tumores de pele, são principalmente os tumores sólidos e hematológicos, né, que a gente tem discutido. Todo mês tem um laço de cor diferente que serve para chamar a atenção relacionados aos sintomas para que a população possa se precaver ou se sentir algum dos sintomas orientados ou ver alguma alteração, para que procure o auxílio de um profissional de saúde. Mas só que esses dados do INCA são reais, mas só que a gente acha que é subestimado. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade técnica de notificação de diagnóstico. Então, talvez aqui no Brasil o número seja até maior. O grande ponto, como você até está lendo o livro, né, o Anticâncer, o que a gente observa é que os nossos hábitos de vida acabam acarretando o surgimento ou facilitando o surgimento de tumores. Então, se a gente avaliar, tendo a prática do exercício físico, tendo uma alimentação saudável, consumindo bebida alcoólica de maneira moderada, não fumar, e hoje em dia está muito em voga também o controle da ansiedade, a gente conseguiria reduzir em torno de 40% esses diagnósticos oncológicos. Então, assim, desses 600 mil, então talvez a gente teria apenas 400, 350 mil casos. São dados, inclusive, também do Instituto Nacional do Câncer na França, que fez uma pesquisa em relação a isso, né? E tem um outro estudo, que é um estudo muito maior, feito em 11 países da Europa, também ali no Reino Unido. 20 mil pessoas, né, participaram desse estudo durante 12 anos e foi detectado uma redução de 60%. Que tudo, eu acho que acaba sendo um efeito dominó, um efeito em cadeia. Então, quando você se preocupa em praticar exercício físico, você acaba se preocupando com a alimentação. Em consequência, isso vai trazendo benefícios à sua saúde. Então, o que se observou é que quando você tem um estímulo, você acaba absorvendo essa necessidade da mudança do hábito de vida. Então, tem um estudo que a gente está fazendo dentro da nossa instituição também, que assim, uma pesquisa que chama Viver Bem. Então, o que a gente observou é que se a gente estimular os nossos funcionários, então, que o termo que eles utilizam chama gamification. Então, é um termo em inglês que tudo que a gente conseguir levar para as pessoas de maneira a tornar como se fosse um jogo, as pessoas aderem mais fácil. Então, assim, lá a gente começou a gente lançou prêmios, quem perde mais peso, quem começa a fazer atividade física. Então, o que a gente observou, teve funcionários que perderam mais de 15 quilos em 3 meses, né? Então, assim, o estímulo externo é extremamente relevante e que acaba denotando de maneira preventiva para doenças degenerativas, Alzheimer, doenças cardíacas, AVC e também o câncer, com certeza. A gente estava falando no primeiro bloco um pouco sobre o câncer de ovário, estou falando sobre a preocupação dos médicos aqui no Amazonas, né, na alta incidência deles.
Eu queria saber um pouco a respeito do acesso aos exames. O Papa Nicolau, desde jovem, assim, eu entendo que todo ano a gente tem que ir no ginecologista, fazer o exame. Como é que está o acesso a esses exames? E ele ainda é a principal forma de detectar esse câncer? O câncer de colo de útero, que a gente se preocupa muito, o Papa Nicolau é um exame extremamente necessário, porque com o uso do espéculo, fazer a raspagem ali do colo de útero, a gente consegue olhar nas lâminas no microscópio, ver se tem alguma presença de célula suspeita. Esse exame é extremamente relevante, porque você consegue identificar alterações iniciais pré-malignas. Em consequência a isso, a gente consegue tomar atitudes preventivas, literalmente. O grande ponto é que na rede privada, a gente tem acesso. O plano de saúde facilita esse acesso. Então, um paciente com um convênio consegue chegar ao ginecologista, o ginecologista colhe o material e leva para o laboratório. Então, assim, é uma coisa bem corriqueira. Já no Sistema Único de Saúde, a gente tem uma dificuldade técnica, porque apesar de todas as campanha de coleta de material, a gente às vezes tem a dificuldade do quê? Da coleta correta desse material e, posteriormente, a análise desse material. Então, o que a gente vê é que, às vezes, apesar da coleta ser feita de maneira usual, da maneira correta, a pessoa faz a lâmina, mas só que aí deixa armazenado por um tempão, porque tem uma fila grande, tem um monte de exame para dar laudo, e o paciente acaba tendo acesso a esse resultado 6 meses depois. Eu queria só fazer uma observação, porque existe uma confusão muito grande entre Papa Nicolau e prevenção de câncer de ovário. Não existe associação alguma, tá? Porque o Papa Nicolau está restrito a câncer de colo uterino. E os pacientes, por exemplo, como a gente agora vai entrar no Outubro Rosa, e existe uma associação forte entre câncer de mama e câncer de ovário, né? Porque existem aquelas pacientes que têm um histórico familiar de câncer, e o câncer de mama está associado com câncer de mama na família e câncer de ovário. E aí, quando nós fazemos a pergunta, você tem câncer de ovário da sua família? Tenho, minha mãe morreu de câncer de útero. Não, aí a gente fala, não, ovário é outra, tá? Então, a pessoa também não pode achar que, eu estou fazendo meu Papa Nicolau todo ano, eu estou bem, eu não vou ter câncer de ovário. Não, na própria literatura, às vezes em revista não tão informativa, vem essas explicações. E agora vem o Outubro Rosa e essas mesmas, o livro, né, bastante interessante que a Artemisia está lendo, sobre essas prevenções, né? Na verdade, na mama a gente tem, não sei se o doutor Fuzita vai concordar, nós temos que apenas 1/4 dessas indicações correspondem à prevenção do câncer de mama, porque a alimentação, tudo isso corresponde só a 1/4 dos fatores de risco. Tem o próprio fator de ser mulher, né, é o fator maior de risco de ter câncer de mama, porque 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama e 1 em 1 milhão de homens vai ter câncer de mama. Nossa. Então, o fato já de ser mulher já é um pouco nessa parte prejudicial. E o fator de risco predominante mesmo é realmente as mutações genéticas, principalmente quando associadas, né, aos BRCAs, que são as proteínas que estão preparadas para nos proteger, mas que num dado momento ela passa a agir como alguma coisa agressiva no nosso corpo. E por isso a gente lembra o caso da Angelina Jolie, que fez o levantamento e ela tinha os 2 BRCAs positivos e a mãe com câncer de mama, e ela tomou outras providências. Então tem todo esse histórico e eu acho que as campanhas, eu também gosto de campanhas, mas tem as minhas restrições. Mas eu penso sempre aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto vai, né? E quem sabe o governo também, cada vez ele vai fazendo campanha, as pessoas vão ficando estimuladas a fazer as suas prevenções, os seus diagnósticos precoces, né? Quando é possível, por exemplo, intestino, mama, é possível fazer um diagnóstico precoce. Já pâncreas e ovário, que são os cânceres deste mês, até o próprio cérebro, que foi o caso, ele foi um achado, né? Uma coisa incidental, foi fazer um exame e teve uma notícia que aparentemente ruim, mas bom para ele, porque senão ele pegaria numa fase muito mais tardia, né? Aproveitando isso que a doutora Sabrina falou, que a senhora falou, assim, o principal fator de risco, na realidade, para desenvolver o câncer é a idade. Como o ditado popular que a doutora falou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso é
verdade verdadeira, né? Sendo bem redundante na oncologia. Porque assim, o mau hábito, toda vez aquele hábito crônico vai causar ou facilitar mutações que vão desenvolver o câncer. O câncer de mama, principalmente, agora por causa do outubro rosa, a gente sempre fica preocupado, tem muita gente que fica preocupado com a parte genética, que, não, isso é genético. Na realidade, a maior parte do diagnóstico oncológico não tem relação com a genética, tem relação com os hábitos. Do câncer de mama, é 10%, até menos, a relação com a mutação genética. O que a gente vê são aglomerados familiares, que a gente fala. Então, o que acontece? Por que na mesma família tem várias mulheres com câncer de mama? O que a gente acaba observando é que é o hábito da família. Então, assim, isso não é conversa nem feminista e nem machista, por favor. Mas só que o fato é que a mulher acaba levando mais os hábitos da família do que o próprio homem. Então, o que eu falo assim, o homem é pau mandado, né? Então, por exemplo, em casa é minha mulher que manda, né? Eu só baixo a cabeça e obedeço. Então, assim, mas assim, só para dar um exemplo, é relacionado lá em casa. Eu sou descendente de japoneses. Eu tinha, quando morava com os meus pais, o hábito da alimentação japonesa. Quando eu casei com uma descendente portuguesa. Então, assim, o meu hábito alimentar modificou completamente. Então, assim, acaba levando sempre a essa tendência que, às vezes, dentro da família, a mulher acaba levando esses hábitos alimentares, por exemplo. Em consequência a isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, esse hábito que vai passando de geração para geração acaba causando, facilitando o surgimento de tumores. Obviamente, a gente também fica sempre antenado para diagnosticar alguma mutação genética. Então, assim, o que leva a gente, que chama atenção para a gente ficar preocupado com doenças oncológicas relacionadas a mutações, por exemplo, câncer infantil. Não deu tempo de alguma coisa errada causar uma mutação para desenvolver o câncer. Então, quer dizer, isso é um defeito de fábrica. Assim, câncer de mama, o usual é que seja em mulheres acima dos 50 anos, né? Tanto é que o rastreio pelo Ministério da Saúde indicado é acima dos 50 anos a mamografia. Está cada vez mais cedo? A incidência? Não, assim, o que a gente está vendo é que a população que está desenvolvendo câncer, cada vez a idade está diminuindo, realmente. As pessoas estão tendo câncer... Em relação à incidência maior, né, que fica entre 50 e 65 anos, mas em qualquer idade, infelizmente, basta ter mama para desenvolver, mas lógico que numa concentração, 90% é 50 a 65 anos. Ele teve até um estudo em Goiás, ele previu entre mulheres entre 40 e 49 anos, 23% de casos de câncer, tá? Entre 40 e 49, uma idade, né? E abaixo de 40 fica bem reservado, aí tem uma associação bem íntima com o histórico familiar, né? De câncer de mama e câncer de ovário, mas do lado materno, porque também existe essa... olha, meu pai, meu avô e o pai do meu pai e do meu bisavô teve câncer de próstata e eu tenho câncer de mama. Não, você não é fator de risco para câncer de mama. Assim, lado paterno, lado paterno que eu estou falando. Assim, em termos de... eu sei o que você falou, você junta aquele histórico de várias pessoas, eu conheço, por exemplo, a mulher teve câncer de mama, o marido de próstata, o pai teve de estômago, o outro filho teve de osso, por exemplo. Então, é uma família que tem várias, provavelmente, mutações genéticas, provavelmente. Mas a associação mais forte, no caso de câncer de mama, seria para mãe, irmã, tia, o lado materno, com câncer de mama ou de ovário, né? Assim, mas o fato é que isso é real e também tem a relação com os hábitos. Mas, assim, há algumas mutações também que podem ser passadas do pai para a mulher e acaba desenvolvendo. Então, por exemplo, o câncer, síndrome genética do BRCA2, que é um outro gene relacionado a câncer de mama, ele também está relacionado a câncer de próstata. Né? Então, às vezes, isso pode ser passado de pai para filha também. Então, assim, essas avaliações são necessárias ter com muito cuidado. Por quê? Para a gente não confundir, assim, porque a identificação de uma síndrome genética, de maneira ética, a gente tem que ficar muito preocupado. Por quê? Imagina se a tua família é diagnosticada com uma síndrome genética que
tem alta penetrância e é autossômica dominante. Quer dizer, você tem 95% de chance de desenvolver câncer até os 60 anos. Então, imagina para uma seguradora de saúde, um plano de saúde, saber dessa informação. Eu vou fazer, o pessoal é administrador, eu vou fazer um plano de saúde para essa família que eu sei que 95% tem chance de desenvolver câncer. Até, não precisa ir longe, bancos. Então, assim, eu já vi, para preencher coisas sobre seguro de vida, perguntas do seguro de vida que você identifica possíveis síndromes genéticas. Então, assim, bancos internacionais, bancos multinacionais que a gente tem aqui no nosso país, e que às vezes os questionários para você fazer um seguro de vida está envolvido perguntas relacionadas à identificação de possíveis mutações genéticas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No próximo bloco, vamos falar do tratamento da imunoterapia. Nós vamos ao intervalo. O Roda Viva volta em instantes. Estamos de volta para o nosso último bloco. O nosso entrevistado é o Dr. William Fuzita, médico oncologista e diretor técnico da Sensomed. Estão comigo nesta mesa redonda a jornalista Beatriz Gomes, que é repórter da TV Cultura do Amazonas e também do Jornal Diário do Amazonas. E temos ainda a participação especial da médica radiologista e gerente de imagenologia da Fundação SECOM, doutora Sabrina Bianco. Contamos ainda com a participação de Euros Barbosa, artista plástico, finalizando a sua arte em tempo real. Gostaria de falar agora, doutor William Fuzita, sobre o tratamento da imunoterapia. É um tratamento relativamente novo, mas com um custo bem elevado, né? Começa aí por volta de R$40 mil e pode chegar a R$100 mil mensal. Assim, o conceito da imunologia e da imunoterapia não é tão novo, mas o fato da maneira como a gente está empregando no tratamento contra o câncer, isso é uma coisa inovadora. Tá? O que acontece? A célula do câncer consegue se desenvolver porque ele consegue se esconder do nosso sistema imunológico. Se não acontecesse isso, o nosso próprio corpo mataria as células do câncer e a gente não desenvolveria o tumor. É o que acontece com o tubarão. O tubarão não tem caso relatado de câncer no tubarão, porque o sistema imunológico é tão efetivo que não deixa essas células mutadas se desenvolverem. O que aconteceu? Um cientista japonês identificou uma molécula na qual a célula do tumor possui para se esconder do nosso sistema imunológico. Em consequência dessa descoberta, a gente conseguiu desenvolver medicamentos que conseguem acabar com essa capa de invisibilidade da célula tumoral. Dessa maneira, o nosso sistema imunológico vai lá, detecta a célula do tumor e fala que aquela célula faz mal para a gente e mata o tumor. Isso é extremamente inovador e está modificando completamente a história natural das doenças oncológicas. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico é do melanoma maligno. É um tumor de pele, mas diferente daqueles que são mais tranquilos de tratar, é um tumor extremamente agressivo e com uma capacidade de ir para outros locais do nosso corpo, de desenvolver metástases muito grande. O tratamento da imunoterapia mudou completamente esse cenário. Então, assim, de que maneira? Que utilizando a imunoterapia, a gente consegue deletar completamente esse tumor do paciente. Então, a gente já tem inúmeros pacientes em uso aqui na nossa cidade e que a gente vê resultados extremamente positivos. Então, assim, dos quais, assim, era uma doença metastática, tinha em outros locais do corpo, já tinha se espalhado. E utilizando esse medicamento, nos exames de controle, a gente não vê mais doença. Nossa. Então, a esse ponto a gente está. Obviamente, é um tratamento que a gente não tem um limite para ser utilizado. Comparando com o tratamento convencional, que é a quimioterapia, a gente sabe pela novela, pelos vídeos, cinema, né, que assim, são tratamentos que causam muito efeitos colaterais.
Então, queda capilar, enjoo, vômito. E a imunoterapia, devido ao conceito distinto de ação do medicamento, que ele não está matando literalmente a célula, como a quimioterapia. A quimioterapia você faz endovenoso ou por via oral, o remédio literalmente vai lá e mata a célula tumoral, mas também mata as células normais, causando os efeitos colaterais. A imunoterapia já não. A imunoterapia tira a capa de invisibilidade do tumor e o nosso próprio corpo combate a célula tumoral. Mas isso, em consequência, isso trouxe outros efeitos colaterais. A imunoterapia, a gente vê muitas reações como se fossem reações alérgicas. Então, assim, aquelas coceiras pelo corpo, aquelas manchas vermelhas, como se fosse crise de rinite alérgica, espirros, coriza. E também a gente tem algumas situações de reações imunológicas mais graves. Então, por exemplo, tireoidite imunológica. Então, choque anafilático? Choque anafilático. Então, assim, são que acaba a nossa célula do corpo começa a reconhecer células normais do nosso corpo e começa a combatê-las. Então, assim, infelizmente, nós já tivemos casos de hepatite imunológica, tireoidite imunológica, pneumonite imunológica, que são reações novas dessa nova classe de medicamento. O bom é que não é tão usual, são situações bem pontuais. A gente não vê numa alta epidemiologia concentração, como, por exemplo, se você usar uma quimioterapia convencional relacionada à queda capilar, né? Então, a grande maioria que usar aquele determinado medicamento, o cabelo vai cair. Então, a imunologia está mudando completamente a história natural da doença. Então, tumores de bexiga, tumores de rim, melanoma maligno, câncer de pulmão. Então, assim, câncer de pulmão também, a gente tinha uma sobrevida muito ruim em doenças metastáticas. Então, assim, a sobrevida do câncer de pulmão fazendo o tratamento era em torno de 6 a 12 meses apenas. E hoje a gente tem tratamentos, a gente tem pacientes na clínica com doenças metastáticas que fazem tratamento há 5, 6, 8 anos. Tem pacientes que, assim, ninguém nem sabe que ele tem a doença. Né? Então, e esses tratamentos quimioterápicos também são um problema, né, doutor Fuzita? Porque muitos pacientes, até por causa desses sintomas, eles interrompem no meio do tratamento, abandonam, a família também sofre, ele sofre abandono da própria família, porque às vezes o marido não quer aceitar que a mulher está com a pele horrível, ela geralmente fica mais obesa, queda de cabelo, né? Debilitada, ela já não tem mais a condição de fazer aquela comida para ele todo dia, aquele almoço, lavar aquela roupa para ele todo dia. E aí também entra a preocupação daqueles tratamentos alternativos, né? Os sucos alternativos, que a gente sempre discute, o suco de graviola, que existe a linha tênue entre medicação e veneno, né? Porque a medicação, quando ela é bem dosada, ela passa, mas se ela for mal dosada, ela passa a se tornar veneno e dá um prejuízo também, certos sucos, certas substâncias, até na própria quimioterapia, alimentos, né? Eles funcionam até como remédios mesmo. Sim, por outro lado, né? Mas tem o outro lado por causa da dose, né? Hoje a gente utiliza um termo que se chama medicina integrativa, que é a associação de especialidades da área de saúde para você poder conduzir melhor o tratamento do câncer, o tratamento de todas as doenças. O grande porém dessa situação é que o que a gente sempre frisa é que é necessário praticar uma medicina baseada em evidência. O que isso significa? Todas as condutas têm que ser tomadas de acordo com evidências científicas comprovadas. A gente tem inúmeros pesquisadores no Brasil, fora do Brasil principalmente, que avaliam essas substâncias naturais. Um estudo grande feito no Reino Unido, que foi capitaneado pelo pessoal de Lyon, da França, que é da Organização Mundial de Saúde, comparou esses tratamentos alternativos com os tratamentos convencionais, e ainda sem estar na era da imunoterapia. O que acabou ocorrendo? Os tratamentos alternativos, infelizmente, aumentaram o risco de morte. Né? Então, quando comparado com os tratamentos que a gente sabe dos efeitos benéficos. Não se pode fazer em conjunto os dois? Então, assim, tudo tem que ter embasamento científico. Há inúmeros estudos evidenciando, por exemplo, o uso, às vezes, de glutamina associado ao tratamento. Outros aminoácidos e outras proteínas, por exemplo, encontrado na gelatina. Normal, que a gente pega o saquinho, ferve a água e coloca na geladeira. E sobre o azeite de oliva, que é falado que ele é um alimento anti-câncer completo? Assim, que tudo que é muito milagroso a gente tem que tomar cuidado. Tem que desconfiar, esses né? termos assim, falar completo... Acho que é o caso da pílula do câncer, né? A gente observou no SECOM
várias pacientes abandonando realmente o tratamento por mais de 6 meses, quando elas retornaram, algumas retornaram, outras já não retornaram mais, já numa fase avançada da doença, sendo que elas estavam já numa fase de controle. Por quê? Se deixaram levar pela mídia, pelas propagandas e até por políticos também, que usam isso como bandeira. Então, isso é um problema sério, porque não existe um estudo científico embasado tão grande, né, para essa. Inclusive, nessa pílula em especial, ela foi, como eu disse, né, da aprovação, você disse que foi 0 aprovação, quer dizer, não teve aprovação alguma, né? Depois de toda essa divulgação na mídia e, assim, a parte, como fala, os juristas, os governantes entraram nessa e acabaram criando uma celeuma de uma situação que os dados científicos já não mostravam indícios positivos. Mas, em conclusão, acabou o quê? Capitaneado pelo ICESP, que é o Serviço de Oncologia da USP de São Paulo, eles fizeram estudo com essa substância da pílula do câncer, que é a fosfoletolonamida, e, assim, utilizaram nos pacientes com câncer. Infelizmente, o estudo teve que ser interrompido de maneira precoce por ética. O que isso significa? Foi-se interrompido o estudo antes de completar a captação dos pacientes, porque os pacientes que estavam utilizando estavam progredindo mais rápido a doença quando comparado com o tratamento convencional. A única patologia que apresentou uma resposta, que na realidade a gente chama de estabilidade da doença, nem progrediu e nem reduziu, foi o melanoma maligno, né? Mas, assim, infelizmente, ou felizmente, a gente tem outros tratamentos muito mais eficazes do que um remédio que deixa a doença parada. Então, assim, na realidade, a gente acabou execrando essa pílula do preceito do uso na oncologia. Mas voltando aos alimentos, nós podemos, por exemplo, utilizar alguns desses alimentos como a prevenção para o câncer? Como, por exemplo, eu citei o azeite de oliva, tem o chá verde, algumas frutas como o pêssego, a ameixa. Ou até junto com o tratamento, de repente até para estimular uma melhora, né? O que a gente sempre orienta e o que a gente vê a positividade em todos os estudos é a alimentação saudável. O que seria alimentação saudável? É uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, com uma concentração adequada de carboidratos ricos, que aqui no Brasil é excelente, que é o arroz e feijão, né? E uma concentração de carne vermelha em torno de 200 a 300 gramas por semana. Por semana. Estou aqui calculando. O que daria uns 3 bifes por semana, mais ou menos. Eu como bem menos. Poxa. Então, assim, todos esses conceitos relacionados a uma alimentação saudável, a gente previne o câncer. Tudo em excesso faz mal. Mas não é só, né? Porque hipertensão arterial, diabetes, obesidade. Quer dizer, saúde, né? Saúde no geral, né? A gente está aqui, realmente, a nossa discussão é câncer, mas uma alimentação saudável e equilibrada, né? Entre essas gorduras, açúcares, sais. Na verdade, açúcar e sal deve ser bem lá embaixo, né? A gordura um pouco mais baixo. É aquela casa da pirâmide, que é uma coisa tão antiga, né? E ainda funciona, eficaz, né? E os perigos, né? O açúcar, por exemplo, ele é um alimento para o câncer? Na realidade, não só o açúcar, a caloria em si. Então, assim, foi comprovado que o excesso de caloria para qualquer tipo de célula leva à facilidade de desenvolver mutações. Então, assim, alimentos muito calóricos. Então, refrigerante nunca mais? Refrigerante, que tem alta concentração de açúcar, que o torna muito calórico. Farinha de trigo, então comer muito pão, uma concentração de carboidrato, que é carbono e hidrogênio, extremamente. As massas. Então, assim, a farinha de mandioca, né? Então, tudo isso são alimentos extremamente calóricos, de fácil quebra e fácil absorção. Em consequência, isso permite com que o nosso corpo absorva isso de maneira rápida e a sua metabolização pode gerar um monte de radicais livres, substâncias tóxicas ao nosso organismo que permite o desenvolvimento de mutações. Os produtos processados também, assados, né? O que a gente defumados, principalmente, defumados. Né? Os alimentos defumados, assados em brasa, têm relação íntima com o câncer do trato gastrointestinal. Então a gente sabe... aquele churrasco? Sim. Aquele churrasco então se a gente for comparar, a incidência de câncer de intestino é extremamente alta na região sul. Os gaúchos que comem muito churrasco. Isso porque aquela brasa tem uma substância que chama acrileína.
sabe o queimadinho que fica na carne? Sim. Ou o queimadinho do ovo, que você faz o ovo frito estrelado. Aquele queimadinho que fica crocante, que todo mundo adora, é rico em acrileína. Então, toda substância queimada, tostada, tem essa, que é extremamente oncogênica. Então, assim, a orientação, não precisa parar de comer churrasco, mas, assim, a orientação da Organização Mundial de Saúde é fazer os alimentos em brasa numa distância de 40 centímetros no mínimo da brasa. Obviamente, quanto mais perto da brasa, maiores as chances de queimar e produzir essa substância. E o bisfenol A, que é encontrado nos plásticos? Isso é uma preocupação, porque o bisfenol A é uma substância dentre várias substâncias oncogênicas listadas pela Organização Mundial de Saúde. Eu vejo vários colegas, inclusive aqui na TV Cultura, colocando o alimento nesse plástico, colocando no micro-ondas. A gente tem situações, por exemplo, não sei se vocês já repararam, nos Estados Unidos, todo plástico, ele está escrito se é livre de BPA ou não. Então, assim, principalmente nesses locais que vendem coisas para crianças, então mamadeira, potinho para armazenar comida de criança, ele vem BPA free. Então, quer dizer, não tem BPA. Por quê? Porque ele é oncogênico. O fato é que essa terminologia, esse cuidado aqui a gente não tem na nossa cultura aqui no Brasil. Então, a gente leva, coloca o plástico dentro do micro-ondas, esquenta, esfria e tal. Então, copinho de plástico, que é prejudicial para a natureza, né, porque você joga fora, e também tem o BPA. Então, isso a gente sempre pede para tomar o cuidado. Quanto menos utilizar, melhor. Se a gente puder utilizar, agora ficou na moda sobre a discussão do canudinho. Do canudinho, matando tartarugas. Tem BPA. E as panelas também? Tem que ter cuidado com as panelas também? As panelas, depende do material da panela. Também tem. Então, assim... De alumínio. O alumínio em altas concentrações, assim, pode ter outras alterações relacionadas ao sistema imunológico, não necessariamente ao câncer. Mas, assim, independente disso, panelas de ferro, panelas com outros materiais antiaderentes. Então, assim, o que a gente sempre orienta é o quê? A maneira de fazer o alimento também interfere na produção de substâncias oncológicas. O próprio material, na hora de você fazer o alimento, pode interferir. Mas quanto mais saudável é a sua alimentação, você diminui os riscos. Então, assim, ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e cereais, né? É extremamente necessária a mudança desse hábito de vida. Você tinha falado, por exemplo, do chá verde. Todo mundo vende o chá verde porque ele é um importante antioxidante. É extremamente benéfico para o nosso organismo. Mas se a gente comparar no uso do tratamento oncológico, se você tomar acima de 2 litros de chá verde por dia, você prejudica o tratamento oncológico. Isso cientificamente comprovado. Então, assim, se a gente analisar friamente, tudo em excesso faz mal. Se você comer muita carne em excesso, vai lhe fazer mal. E o cuidado com os celulares? Os celulares, até hoje, nenhum estudo conseguiu comprovar se o celular é prejudicial, se facilita o surgimento de tumores cerebrais ou não. Então, assim, isso é um dado importante, por quê? Porque praticamente todo mundo usa celular. E a gente não viu o aumento da incidência de câncer, principalmente a preocupação era dos tumores cerebrais relacionados a isso. Nenhum estudo mostrou significância estatística entre os grupos estudados. Então, assim, as ondas eletromagnéticas, assim, a gente, se analisar, a gente está presente em todo lugar. Todo lugar que tem energia elétrica gera um campo magnético. O nosso planeta tem um campo magnético, tem o norte e o sul. Então, o que a gente acaba observando é que essas ondas não apresentam ainda nenhum dado que mostra o aumento de câncer. Mas só que, assim, tem outro dado na outra ponta. Tem tratamentos oncológicos que a gente utiliza com ondas elétricas, principalmente tumores cerebrais. A gente utiliza ondas elétricas para tratar tumores cerebrais eficazes, que diminuem o volume tumoral. Aí você para pensar, isso faz diminuir o tumor, né? Então, todos esses cuidados. Então, a dica é alimentação saudável, prática de exercício físico, não ao sedentarismo, não ao tabagismo e beber com muita moderação.
Gostaria de agradecer a presença dessa bancada, Beatriz Gomes, minha colega de TV Cultura do Amazonas, obrigada. Foi um Primeira prazer. vez aqui no Roda Viva Amazonas. Espero que de E também a muitas. doutora Sabrina, que também é minha médica. Preciso voltar agora no Sim. Outubro Rosa. Mas não só Outubro Rosa, né? Volte sempre. Muito obrigada pela sua presença. Claro, do meu querido Euros Barbosa, com a sua arte em tempo real. Daqui a pouco ele vai entregar a caricatura ao nosso convidado. E o doutor William Fuzita, obrigada novamente por ter aceito participar do Roda Viva Amazonas. O senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar discutindo sobre esses temas tão importantes, desde a alimentação até mesmo os cuidados preventivos. O que eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é que tudo em excesso faz mal. Se a gente viver com moderação, a gente consegue ter uma vida plena e sem riscos de desenvolver doenças tão agressivas e que possam causar tanto sofrimento para a gente. Euros Barbosa, traga a sua surpresa, sua arte em tempo real. Obrigado. Deixa eu ver. Olha, ficou muito legal. Muito Cheio bom, de Euros. lacinho. O Roda Viva Amazonas vai ao ar todas as quintas, às 10h30 da noite. E eu, claro, espero você. Até a próxima semana.